Hoje você vai conhecer a história de dois monstruosos tigres que causaram pânico, destruição e devastaram algumas aldeias no norte da Índia. Uma história verídica de arrepiar. Foram mais de 60 vítimas, famílias completamente devastadas. Esse caso está incrível e hoje você vai conhecer a terrível história dos tigres de Chogar. Fique conosco até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Joof Animals Wild. Dois tigres foram responsáveis por tirar a paz e o sono dos moradores de Kumaon Oriental. Eles mataram mais de 60 pessoas em um período de 5 anos. Os moradores passaram a chamá-los de comedores de homens. Os tigres eram uma fêmea adulta e um filhote pré-adulto. De início, a mãe atacava sozinha, mas logo passou a ser acompanhada de seu filhote quando chegou à fase adulta. Seus ataques cobriam uma área de 1.500 km². Os números de pessoas mortas foram contados pelo caçador Jim Corbett, que fez um quadro simbolizando cruzes, e cada uma dessas cruzes era uma vida que os tigres haviam tirado. Em seu livro, Jim relatou que as pessoas que foram gravemente feridas e as que não tiveram seus restos mortais achados por completo não estavam naquele quadro. Então, por isso, o número de pessoas mortas não é exatamente certo. Na época, os moradores locais estimaram o dobro de 60 pessoas mortas pelos devoradores de homens. Jim Corbett é um caçador muito famoso. Ele foi chamado para capturar os tigres no ano de 1929. Porém, os ataques se iniciaram no ano de 1925. Ele chegou na floresta de Kalagar, no leste de Kumaon, na Índia. Em uma noite de abril, na época os tigres estavam conduzindo o reinado de terror. As pessoas viviam em pânico e já não aguentavam mais viver daquele jeito. Jim havia sido chamado para caçar outros dois animais que também estavam matando pessoas. Porém, ele escolheu caçar os tigres de Chogar, devido à sua contagem de instância superior. Jim chegou lá sabendo que encontrar os tigres não seria nada fácil, pois os animais atacavam em um terreno muito grande. Jim gostava de caçar sozinho, e para ele achar os animais sozinhos em um espaço tão grande seria quase impossível. Ele passou a visitar o maior número possível de locais de matança. Foi até os parentes das vítimas e testemunhas para ver se conseguia alguma informação valiosa que o ajudasse na caça aos tigres. Jim ficou durante um ano tendo orientações erradas sobre os animais, e isso fez com que ele matasse 2 tigres por engano. Dias depois, uma pecuarista afirmou que os tigres tinham atacado uma de suas vacas uma noite. Segmentos dos tigres levaram a um barranco. Lá, ele encontrou os 2 tigres comendo uma vaca morta. Jim disparou contra os animais. Ele pensou ter acertado a fêmea. Porém, ao ouvir o tiro, ela fugiu. E ao examinar o cadáver, descobriram que o tigre morto era o filhote. No dia seguinte, Jim decidiu utilizar 4 búfalos como iscas. Durante 10 dias, não houve relatos de ataques, e os búfalos foram deixados intactos. No 11º dia, uma mulher foi atacada do outro lado da aldeia. Jim decidiu amarrar uma cabra em uma árvore próxima, mas ela também não foi atacada. 3 dias depois, Jim foi informado que uma mulher
havia sido morta em Lohali, uma aldeia a 5 milhas ao sul de Dalcania. Ao chegar lá, Jim foi abordado por um ancião da aldeia, que implorou para salvar a sua filha, que havia escapado da tigresa com ferimentos graves. Embora Jim tivesse tratado suas feridas com cuidados médicos, ela acabou morrendo na noite seguinte. Uma semana depois, houve outro ataque. Durante a procura no local do último ataque, ele encontrou pegadas frescas e disse a um pastor próximo para ser cuidadoso. Logo depois, o pastor foi atacado pela tigresa. Antes de morrer, o pastor conseguiu avisar a sua aldeia que a tigresa estava por perto. Jim teve que voltar para casa, pois as chuvas o atrapalhou. Ele retornou à floresta em 1930. Nessa mesma época, mais de 25 pessoas haviam sido atacadas e mortas pela tigresa. Jim caminhou por 19 dias na floresta a pé, mas não teve resultado. E sim, ele avistava as pegadas da felina muitas vezes, mas ela sempre despistava. Ele conhecia as características da tigresa de cor, mas mesmo assim não havia encontrado. No dia 10 de abril, tudo isso mudou. Ele estava observando um veado pastando em uma colina e notou uma inquietação inexplicável do animal ao se aproximar de algumas rochas à sua frente na trilha estreita. Enquanto caminhava cautelosamente em direção ao afloramento, ele se lembrava de que os tigres não sabem que os humanos não têm o bom olfato. Então, um comedor de homens tratará uma presa humana da mesma forma que trataria um animal selvagem. O felino se aproximaria de sua vítima contra o vento, ou ficaria à espreita contra o vento. Ele percebeu que as rochas à frente estão contra o vento, e lá seria um lugar perfeito para a tigresa ficar à espreita, pensou Jim. Então, o veado soltou um alarme e subiu a colina à sua direita assustado, gritando histericamente. Jim foi tentando conter o vento. Ele caminhou cautelosamente ao redor do grande afloramento, sempre mantendo distância para evitar uma emboscada. Ele alcançou o local onde o veado havia dado seu alarme pela primeira vez, mas não conseguiu ver nada. Cautelosamente, ele recuou ao redor das rochas, e lá, na argila úmida, ele viu as conhecidas marcas de pegadas espalhadas e cheias de cicatrizes do devorador de homens. Mas para sua consternação, ele notou que esses rastros estavam sobre suas próprias pegadas feitas anteriormente. A tigresa, de fato, estava esperando por ele nas rochas e pulou para persegui-lo. O alarmado veado provavelmente salvou a sua vida. A tigresa havia entrado na vegetação rasteira ou estava esperando por ele na próxima curva. Como a luz do dia estava diminuindo rapidamente, isso deu a ela uma grande vantagem definitiva. Então, por isso ele decidiu encerrar o dia e retomar a caça pela manhã. No início da tarde do dia seguinte, ele havia caminhado por uma trilha até onde um menino havia sido morto um mês antes. Ele conheceu o pai do menino e alguns outros moradores, que lhe mostraram onde o incidente havia ocorrido. Então, ele foi até o local. Jim era um ávido colecionador de ovos de pássaros. No meio do caminho, ele foi distraído por uma ninhada incomum de ovos de nigjar. Ovos que ele decidiu serem obrigatórios para sua coleção. Segurando os ovos com uma palma de suas mãos, ele os cercou com musgos para protegê-los. Depois disso, Jim continuou sua caçada. Ele atravessou a ravina íngreme e rochosa. Os que eram seus guias passaram a serem seus seguidores. A certa altura, Jim sentou-se no topo de uma grande rocha redonda. Entregou seu rifle a um dos seus homens. E depois de alguns momentos olhando ao redor,
deslizou-se pela rocha lisa, saltando os últimos metros, segurando os ovos com uma de suas mãos. Os homens então fizeram a mesma coisa. Depois disso, um deles disse ter ouvido um rosnado baixo. Assim que Jim se moveu do topo da rocha, ele presumiu que havia sido escolhido pela tigresa, e o rosnado baixo foi uma demonstração de decepção, pois ele havia escapado do seu alcance de ataque. Eles então começaram a caminhar em fila única ao redor da rocha que se inclinava sobre a ravina. Ao contornar a rocha principal, Jim entrou em uma área plana de areia cercada por 3 lados por rochas íngremes. Lá, deitada e apenas 2,5 metros de distância da frente dele, com as patas traseiras dobradas para ela, pronta para atacar, estava a Ilusória, comedora de homens de Tiogar. Ainda segurando os ovos com uma mão esquerda e com o coração batendo assustadoramente forte, o rifle na mão direita, pressionado diagonalmente contra o peito com a trava desligada, ele girou o rifle lentamente com uma das mãos e começou a fazer um quarto de círculo. Após ter completado todas as voltas, ele finalmente puxou o gatilho. A tigresa morreu sem se mexer, abaixando apenas sua cabeça sobre suas patas dianteiras. Foi um tiro limpo no coração. Ele finalmente conseguiu livrar a floresta de Calagar do seu terror. A felina foi analisada, e com isso descobriram que suas garras e presas estavam quebradas. Esse foi o motivo para a tigresa e seu filhote terem causado tantas mortes. Essa história foi realmente muito assustadora. Fico imaginando como deve ser apavorante viver cercado por esses felinos. Porém, eles não têm culpa de nada. A realidade é que somos nós seres humanos que invadem o habitat deles, na maioria das vezes. Mas e você? Já conhecia a história desses tigres assassinos? Deixa nos comentários pra gente ficar sabendo. E se você conhece outras histórias de animal serial killer, deixe sua sugestão nos comentários. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera! E dessa forma, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. Se inscreva também no canal de Ovo Curioso. Lá você vai encontrar as melhores experiências, curiosidades, fatos interessantes e conteúdo para todas as idades. Fique agora com um desses 2 vídeos recomendados para você. Muito obrigado por assistir e até a próxima, galera. Fui!